boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde as pessoas estão. Mais uma vez, estou com o Celso Taff, e hoje é um pouquinho mais informal, porque hoje é uma edição especial. Eu já fiz isso há algum tempo atrás, mas tivemos tantas perguntas, tantas dúvidas, que eu adorei, porque significa que vocês estão olhando o material, vendo as lives, e eu fico muito feliz que muita gente está deixando comentários, e isso me agrada muito. Então, obrigado aí por todo mundo. Eu criei o Sales Talk tudo de Wilkie, que são todas as quartas-feiras, 8 da noite, obviamente vai ter dias que a gente vai ter convidados, pessoas que já passaram pelo coaching, vou estar trazendo outras pessoas para a gente estar falando do tema, tanto de liderança, vendas, motivação. Então, para vocês que estão curtindo, que estão gostando do material e que ainda não estão participando dos meus canais, se inscrevam nos meus canais, deem o like, compartilhem, porque sempre é muito bom ter pessoas que estejam levando essa informação para que eu possa ajudar as pessoas. Com a ajuda de vocês, que essa informação vai para pessoas que, de repente, realmente possam utilizar desse tempo. E hoje é uma pessoa muito especial, porque eu peguei muitas perguntas, tem mais de 20 dúvidas, questões a respeito de vendas, de mercado, estamos hoje na pandemia, então muitas coisas mudaram, e eu vou escolher algumas perguntas para responder, então vou puxar aqui a primeira pergunta, então vamos lá, acho que essa aqui é bem legal. Meus clientes eram todos presenciais, como posso encontrar nova carteira de clientes nesse momento de mercado? Pessoal, é uma pergunta que parece besteira, mas ela é bem importante, gente. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Quem diria que depois de um ano estamos ainda em lockdown em vários lugares e começando a ver que isso aqui vai demorar um pouco mais do que a gente achava. Claro que estamos num momento bem interessante, porque temos várias vacinas aparecendo, temos aí a luz no final do túnel, mas essa luz está bem longe. Então, a gente tem que ainda continuar se adaptando. E é uma pergunta muito relevante. Como você que está acostumado a só vender presencialmente se viu num momento de desafios, correto? Ou seja, não é tão fácil mais vocês baterem porta em porta. E eu falo isso com propriedade, porque eu fiz minha primeira fortuna foi feita vendendo porta em porta nos Estados Unidos. Eu vendia livros educacionais porta em porta. Então, meu Deus, o que aconteceria se eu tivesse que fazer isso agora, nesse momento, onde nós não estamos permitidos, onde temos o distanciamento social, onde coisas acontecem. Então, vamos lá. Dica número 1 em vendas, dica número 1 na vida. Eu vou dar uma explicada, eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso, e depois vou responder com mais detalhe essa pergunta. Mas eu queria que vocês entendessem como nós, seres humanos, trabalhamos e como o nosso cérebro funciona. O cérebro, ele é incrível, nós, seres humanos, somos incríveis. E a gente sempre tem essa discussão entre relevância, né, entre escassez e abundância. Na venda, lidamos com isso todo dia. Será que eu tenho um público, será que eu tenho um mercado para o meu produto? Será que tem gente suficiente para comprar todo o meu produto para poder resolver e poder vender tudo que eu tenho que vender? É uma questão e uma pergunta totalmente válida. Tenho realmente um público? Tenho pessoas que vão usufruir dos meus produtos, do meu serviço? Isso são perguntas que, na verdade, caem dentro de uma percepção de escassez e uma percepção de abundância. Estava falando com um cliente meu, né, e ele estava olhando para mim e falou: Didi, não tenho mais mercado, não tenho mais ninguém para vender, não sei o que fazer, vou desistir. Ele é americano, mora numa cidade, né, perto de Texas, perto de Dallas, Texas, então uma cidade menorzinha do que uma cidade, né, como São Paulo, uma cidade grande. E aí eu perguntei, falei, não, me desculpa, me fale então qual foi a sua produção, né, quanto que você criou, quantas pessoas você entrou em contato, quantas pessoas você ligou, quantas pessoas você tentou converter, né? E ele falou assim, no ano passado eu falei com mais de 300 pessoas. E aí eu perguntei, seriamente, 300 pessoas, quantas pessoas moram na sua cidade? De 200 mil pessoas. Falei, 200 mil pessoas. Dessas 200 mil pessoas, quantas pessoas você acredita que realmente poderiam usufruir do seu produto, do seu serviço? Entendi. Provavelmente um quarto, com certeza, porque é um produto para famílias, qualquer pessoa que trabalha e tem um trabalho pode usar do meu produto.
Ou seja, você pode sinceramente falar para mim que você esvairia o seu mercado falando com 300 pessoas no ano? Ele começou a rir? Não, na verdade não. Então, isso é uma dica muito importante para vocês, porque se vocês forem realmente ver o mundo e o seu mercado, eu, por exemplo, se eu pudesse ajudar todas as pessoas com coaching, só em São Paulo, eu gastaria minha vida inteira para conseguir, e nem assim eu conseguiria atingir todas as pessoas que eu gostaria para poder dar esse serviço meu. Ou seja, é uma questão de você entender que o seu mercado é abundante. Existe mercado para todo mundo. Essa é a primeira percepção que tem que entrar. Mas vamos lá, vamos dar uma explicação sobre como o cérebro funciona. Então, e eu vou dar uma analogia, né, uma comparação com crianças, porque as crianças, bebês, eles nos ensinam muita coisa, já que eles não têm experiência, né, então a gente começa a entender através deles. Mas quando a gente está olhando o cérebro ele tem 3 situações de abundância que você consegue comparar com o cérebro. A primeira é que você só tem uma escolha. Se você só tem uma escolha para sair de alguma coisa, acredito, se você for olhar para essa situação, ela não é muito boa. Aliás, é uma das piores situações que o cérebro pode se encontrar. São aquelas situações que você vai fazer aquelas coisas que você não deveria fazer, onde se você está, né, como falar, se você tem um bicho que está encurralado, ele vai atacar. Então, a mesma situação acontece com o cérebro. Então, se você só tem uma escolha, que você percebe e só vê uma escolha, provavelmente muita ansiedade, muita adrenalina, emergência, desespero, e você começa a ser regido por muito mais emoções do que com razão. Então, uma opção nunca foi muito boa e não favorece o cérebro. 2 opções parece interessante. Eu tenho 2 opções, já é melhor, correto? É melhor, mas também não é tanto. E aqui vou fazer essa analogia com vocês. Vocês já tiveram o caso de você ir com uma criança numa loja e a criança querer um bolo e um brinquedo, uma comida e um brinquedo, ou 2 brinquedos, 2 opções, eu quero isso, e você como mãe, pai, é o tio, tia, o amigo, fala para a pessoa, olha, você só pode escolher um, tá? Você não vai poder levar os 2, você vai ter que escolher uma coisa só. E aí o que acontece quando ela está no carro? Ou quando ela saiu da loja? Se ela escolheu a comida, ela vai estar comendo a comida, reclamando que ela queria ter o brinquedo. Eu deveria ter pego o brinquedo, e ela está lá comendo a comida. Ou se ela pegou o brinquedo, eu deveria ter pego o sorvete e não o brinquedo. Ou seja, quando você tem 2 opções, você tem uma escassez também. O cérebro não vê isso como uma abundância, você vai ter que escolher entre um e outro e vai ter perda dentro do cérebro. Agora, uma coisa muito interessante acontece. Quando você entra na terceira opção, se você tiver 3 opções. Quando você tem 3 ou mais opções, parece que o cérebro vê múltiplas opções, você entra na abundância, e aí você começa a ter autoridade, a ver que tem opções, a ansiedade cai, desespero cai, e você começa realmente a aprender, a entender, e poder escolher o que é melhor para você. Mas, Didi, o que tem isso a ver com a pergunta? Meus clientes eram todos presenciais, como posso encontrar uma nova carteira de clientes nesse momento de mercado? Aqui a palavra é todos. Se todos estão numa categoria, estamos dentro da opção de só uma opção, e aí a gente entra em ansiedade, desespero. O que acontece se eu não tenho aquela coisa, correto? Cadê minha outra opção? Então, uma dica aqui, como encontrar nova carteira, primeiro entender de jamais, nunca mais lá no futuro, você ficar só com uma opção de prospecção. Então, temos que aprender a ter 2, 3, 4, mais opções. A mesma coisa da analogia da pesca, né? Se você tiver um anzol de pesca só num laguinho, só num lugar do lago ou do rio, você vai ter muito menos chances do que você tiver 30 iscas em lugares diferentes, em rios diferentes, você vai ter mais chance de você conseguir pegar o peixe. É a mesma analogia que a gente tem na venda. Então, uma das coisas que são muito importantes para vocês entenderem é vocês terem realmente mais opções, especialmente nós, nesse momento onde algumas opções não são mais permitidas, ou muito mais complicadas. Ou seja, imagina se você realmente só tivesse uma opção e de repente você não pode fazer aquela opção, e você acaba de eliminar tudo a sua oportunidade. Então,
A ideia é sempre, qualquer coisa que você tiver, qualquer ideia, qualquer plano, qualquer estratégia, você ter vários caminhos e várias opções para você ter controle, por se um for embora, você não perder todo o barco, todo o dinheiro, todo o seu investimento e tudo mais. Então, obviamente, a resposta aqui é interessante. Eu estava falando agora, ultimamente, com alguns líderes e pessoas nas outras universidades, pessoas que são super experts na área de e-commerce, na área da internet, e olha que interessante. A pandemia, pessoal, ela adiantou 2 anos de conhecimento e de resultado. Ou seja, os resultados, as pessoas, a quantidade de pessoas que estão agora atuando dentro do mundo digital, do e-commerce, os resultados, tudo que está acontecendo, elas aumentaram as perspectivas de 2 anos para frente. Ou seja, a pandemia, ela adiantou 2 anos de resultados. O que isso significa para nós na venda? Significa que isso é uma opção maravilhosa. Então, a parte digital, obviamente, começa a ser bem interessante. Engraçado, porque aqui é o exemplo de, mas não é todo mundo que vai poder fazer isso, eu não sabia fazer. E isso é engraçado, porque eu estava falando com um cliente minha, que é corretora, no meio da pandemia, eu falei, Titi, agora acabou o meu mundo, né? O que eu faço? Eu vivo de mostrar casas, eu vivo de ir para, né, open houses nos Estados Unidos que chama, né, de você ir numa casa que está aberta à venda. Eu normalmente entro em contato com clientes, tomar almoço, eu interajo com um produto e com pessoas. O que eu posso fazer agora? E foi muito interessante, porque essa cliente, criativamente, ela criou várias maneiras diferentes de se abordar. Então, primeiramente, obviamente, você criar reuniões pelo Zoom. O que a gente começa a perceber é isso aqui que eu estou falando com vocês, é uma maneira de comunicar. Pode ser para algumas pessoas não a melhor maneira, mas ela é uma maneira eficiente de você falar com a pessoa, ter uma conversa inicial sem gastar muito tempo e nem recursos. Então, poder entender que falar pela internet, com Zoom, WhatsApp, qualquer ferramenta que você possa se comunicar com outra pessoa, já é uma maravilhosa maneira de você interagir sem que você tenha presencial. A outra coisa que você tem que começar a entender também, né, é que existem várias maneiras. Por exemplo, presencial. Eu tinha um cliente que falaria, eu lido de reuniões e almoços onde eu fechava minha venda. Então, era uma coisa presencial, eu entregava presencial, né, e eu fazia visitas. Então, o que ele fazia agora? Ele usa o iFood, ou ele usa também qualquer ferramenta, iFood, tem acho que o Rappi, tem milhões de outras ferramentas, Corner Store, todas elas. Ele manda o almoço para o cliente dele e eles comem pelo Zoom. Então, ele dá esse agrado, como ele antigamente pagava para o almoço, agora ele faz o virtual, ele manda o almoço para o cliente, a pessoa que ele tem que se encontrar, ele senta e tem a conversa e tem a negociação. Outra coisa é começar a entender como transformar o seu produto, que era presencial, e quais são as vantagens e quais são as partes do seu produto que podem ser usadas e que não precisam ser presenciais. Essa outra crença que nós temos. A gente normalmente acredita que muitas coisas só podem servir presencial, e por muito tempo acontecia. O engraçado é quando você está dentro de um momento onde você tem que mudar, que a pandemia nos fez, porque a gente tem uma crise global, você está proibido de sair, então fica bem complicado, né, você vai ter que se adaptar, porque você está fora de controle, você não tem mais o controle. Então aqui é maravilhoso você criar uma sessão de brainstorming, realmente sentar, ver o seu produto, ver os seus clientes e ver o que dentro do seu produto pode ser transformado em não presencial, e aí começar a também fazer que outras coisas eu tenho dentro do meu cama, dentro dessa coisa que eu fazia presencial, que poderia servir por uma coisa não presencial. Então a meta aqui, a mágica aqui, a minha dica, é vocês terem 3 ou 4 opções em maneiras diferentes de você se prospectar, de você se vender, para você ter uma carteira diversificada. Aqui a resposta é diversificação de mercado, de produtos, para que você possa se acomodar a qualquer tipo de situação que apareça na sua vida. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, nos comentários, para que eu possa colocar e a gente pode continuar. Então, essa é uma das minhas perguntas, uma pergunta bem legal. Muito obrigado para a pessoa que fez a pergunta, adorei. Então, vamos lá. Tcharam! Qual que a gente começa primeiro? Tem perguntas todas maravilhosas aqui, mas vamos lá. Acho que essa aqui é bem interessante.
Como diferenciar o cliente potencial dos curiosos? Não é uma dor que a gente tem? Porque para as pessoas que começaram a entrar na venda, isso vai ser uma coisa que vocês vão aprender. Para as pessoas que já estão vendendo há muito tempo, vocês sabem que isso também vai acontecer. Na nossa venda, e qualquer tipo de venda, quando você está apresentando algum produto, um serviço, nós lidamos com 3 coisas na nossa vida. Né? A gente lida com pessoas que gostam dos nossos produtos, vão comprar e vão virar clientes, que falam sim. Tem as pessoas que falam não, e tem as pessoas que falam assim, não sei ainda, talvez eu tenha que pensar. Para nós, vendedores, o meu mundo seria maravilhoso se eu tivesse o sim e o não. Por que sim ou não? Ah, Didi, fala a verdade. Você queria estar no mundo que tudo tivesse sim. Até poderia entrar nesse mundo e tudo sim, mas eu tenho uma realidade que nós não podemos agradar a todo mundo e nosso produto realmente não serve para todo mundo. Essa é uma verdade que você tem que aprender. Não é sempre que o seu produto realmente vai sanar as dores e necessidades da pessoa que está na sua frente. Então, um dos papéis mais essenciais do vendedor é poder diferenciar o mais rapidamente possível de você identificar um cliente potencial a um curioso. Por quê? Porque nós temos uma coisa, e eu estou falando mais no lado de vendedor, mas vocês deveriam fazer essa analogia no lado de vocês. Nós, seres humanos, temos 24 horas por dia para fazer a mesma coisa que muitas pessoas fazem. Ou seja, às vezes a gente até se pergunta como que aquela pessoa consegue fazer tanta coisa em 24 horas? Parece que ela tem 3 vezes mais tempo do que eu. Essas pessoas, elas entenderam que a única coisa que a gente tem igual, seja você um bilionário, milionário, tendo um salário normal, morando na periferia ou não tendo dinheiro, todas essas pessoas, o que elas têm em comum? Todas têm 24 horas no dia e todas não têm como comprar tempo. Ou seja, aquele dia acabou, ele acabou. Você não tem como recuperar. Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você não tem como refazer e comprar tempo. Então o tempo começa a virar uma commodity, começa a virar um valor muito alto. E para o vendedor você deveria saber que todas as ações deveriam ser realmente contrapostas com o tempo. Porque tem coisas que nós precisamos saber para a gente focar e ser mais eficientes com o tempo. O tempo ele começa a ficar uma coisa muito importante. Tá? Então essa é a minha primeira lição aqui. É importante entender que tempo é dinheiro e tempo é escasso, ou seja, uma vez que ele for embora, ele não volta mais. Por quê? Eu estou falando isso? Porque essa é a pergunta que rege isso. Nós precisamos entender o mais rapidamente possível quem é um cliente e quem não é um cliente. E para isso existem várias técnicas. Tem que observar, tem que fazer perguntas, tem que usar várias maneiras de fechamentos, tem que entender e durante a sua apresentação começar a ver os sinais de compra que alguém tem. Nossa, Didi, mas é verdade que tem isso? Eu falei, sim, é verdade. Só que antes de entrar nisso, acho que o mais importante ainda é vocês entenderem que vocês precisam, antes de fazer a apresentação do seu produto, fazer uma reunião, ou no mínimo, criar perguntas para entender a dor verdadeira da pessoa. Porque você jamais deveria entrar numa reunião de apresentação sem saber o que aquela pessoa realmente precisa e se você tem o que você vai resolver para essa pessoa, tem agora para resolver a dor dessa pessoa. Por isso que se vocês aí têm apresentações genéricas e acreditam que essa apresentação genérica serve para todo mundo, vocês estão muito enganados, e isso gera você ter muito mais curiosos do que, de repente, um cliente em potencial. Isso gera isso. Então, eu também, estou trazendo aqui, além do Sales Talk, que é todas as quartas-feiras, vocês também podem entrar no YouTube, em todas as minhas outras plataformas, e vocês vão começar a ver que tem muito conteúdo, e um desses conteúdos fala sobre exatamente isso que eu acabei de falar. Como fazer uma introdução para você entender as dores verdadeiras e aí ver se o seu produto realmente serve para você. Mas vamos lá.
Como é aqui, eu vou entrar rapidamente, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas vou explicar como diferenciar sinais, né, de experienciar o cliente potencial e curioso. Então, primeira coisa, não faça uma apresentação sem saber se você tem algo para servir para eles. Essa primeira coisa, isso já vai te ajudar bastante a identificar essas duas coisas, porque uma vez que você começa a realmente fazer uma análise, uma pesquisa, virar detetive e ir atrás da necessidade real do seu cliente, você já nesse processo vai começar a afastar os curiosos e achar um potencial cliente que realmente se beneficia ou que se irá beneficiar do seu serviço ou do seu produto. Então, vou te dar uma diquinha super rápida, mas também temos aí, como falei, conteúdos que vão aparecer, e um deles conteúdo é sobre introdução. Então vejam aí as informações que vão estar no YouTube sobre isso, que vai estar saindo, e acho bem interessante, e aí eu vou poder entrar com muito mais detalhe. Mas vamos lá. Sempre que você estiver apresentando qualquer coisa, ou sempre que você estiver atrás de uma pessoa ou de um cliente, você tem que sempre estar atento, primeiramente para ver se ele é realmente um cliente, e também ver se ele é um potencial cliente ou não. E, claro, uma vez que você está fazendo a apresentação, você vai ter que ver os sinais. Sinais básicos de uma pessoa que é um cliente potencial, uma pessoa que vai começar a fazer perguntas abertas, uma pessoa que vai estar bem positiva, uma pessoa que vai começar a se mexer, uma pessoa que vai começar a mexer no celular, ou vai começar a mexer na carteira, assim, né? Ou se essa pessoa estiver com um casal, né, em dois, se for um casal que você esteja atendendo, sinais é a pessoa começar a se tocar mais, a pessoa começar a estar mais alegre, mais relaxada, fazer muito mais perguntas. Esses são todos sinais que a pessoa está interessada e que ela provavelmente é um potencial cliente. Agora, eu vou dar um passo mais para trás, e aqui eu tenho alguns comentários. Eba, vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa é a outra pergunta. É como diferenciar um cliente potencial de curioso. Então, primeiramente, é observar os sinais de compra da pessoa. Acho que isso é muito importante, né? I don't speak Portuguese, but I wish you have a good day, my friend. So thank you so much, Saad. This is actually for people in Brazil in Portuguese, but do not worry. I have other things in English in my channel at YouTube. And I will be also talk about this in English as well. So thank you so much for coming. And it's a pleasure for you, Saad. So, uma pessoa que não fala português, estou super feliz que ela esteja. Como falei, esse canal vai para todo lugar do mundo, porque eu sei que tem pessoas que falam português em qualquer lugar do mundo, eu tenho muitos clientes por lá, então fico muito feliz disso. Então, voltando aqui, existe uma maneira de você entender e primeiro ajudar as pessoas. Por incrível que pareça, quando você está apresentando um produto para alguém, você vai precisar criar um ambiente de compra. Lei número 1. As pessoas adoram comprar, elas odeiam ser vendidas. Falei super rápido, né? Então vamos lá, vou repetir. As pessoas adoram comprar, só que elas odeiam ser vendidas. Então a primeira lição é você criar um ambiente de compra. E como você cria um ambiente de compra? Criar um ambiente de compra é criar um ambiente onde você realmente onde a pessoa possa falar um não tranquilamente. Ou seja, oi cliente, tudo bem? Eu não sei se o que eu estou para oferecer vai realmente te ajudar. Eu vou fazer algumas perguntas, independentemente do sim e do não, você não vai me ferir, mas o que eu gostaria é ter honestidade. Se você ver que isso serve para você, super legal, e se não, não tem nenhum problema, você pode falar não, que eu não vou ser aquela pessoa chata. Agora, a única coisa que eu não gostaria é que você me desse o talvez, porque talvez empaca todo mundo. Porque as pessoas falam talvez, na verdade, de repente, sendo um não. Não precisa você ser talvez. Fale se é uma coisa que te interessa, ou se não te interessar, não tem nenhum problema. Você não vai me ferir os meus sentimentos. Eu realmente só quero saber efetivamente se o que eu tenho para oferecer realmente vai sanar a sua dor. Isso é um ambiente de compra. Ou seja, isso já começa a alinhar a pessoa para que ela possa estar aberto a receber as informações necessárias para tomar uma decisão se ela vai comprar ou não. Então, eu acho muito importante. Awesome, Saad, it's awesome. So, isso é muito importante, tá bom? Agora, quando você está fazendo, antes de fazer a apresentação,
Então tem uma maneira muito legal, vou passar mais uma vez rapidamente, que é um sistema chamado, nos Estados Unidos, CLASP, C-L-A-S-P. Então, para ver mais detalhes, eu tenho um conteúdo específico só sobre isso, então assistam. Mas, principalmente, é você, primeiramente, alinhar a pessoa, para que você possa identificar se a pessoa é um cliente potencial ou não. Como você faz isso? Tudo bem, cliente? Oi, mais uma vez, eu não sei se o que eu tenho para oferecer vai te ajudar ou não. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, apresentar o que eu tenho, e se nisso você tiver uma necessidade, vai ser ótimo, que eu vou adorar poder ajudar, e se não, também não tem nenhum problema. Primeiro, o que você atualmente usa? Então, se você tem um produto ou serviço, você tem que primeiro saber qual que é a situação atual dessa pessoa. Então, o que você usa atualmente? Legal. O que você gosta dessa coisa que você está usando, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de um celular, né? Que celular você está atualmente usando? Se você está querendo vender o Apple, você tem que saber o que a pessoa está usando, correto? Se você está vendo o iPhone, o Android. Antes de mais nada, antes de você só ir lá localmente apresentar, vamos primeiro saber se realmente a pessoa precisa dos seus serviços. Então, a primeira pergunta é, o que você usa agora para entrar em contato? Que tipo de celular você tem agora? Legal. Uma vez que ela fala que tipo de celular você tem agora, é super fácil. O que você gosta do seu celular atualmente? Quais são as coisas que você gosta do seu celular? Uma vez que você terminou com isso, próxima pergunta. Tá. E se você pudesse melhorar o que você tem agora, o que você faria para melhorar esse produto ainda mais? O que você faria para você melhorar esse serviço ainda mais? Então, se você tivesse nesse celular, o que você acredita que poderia ser feito para ser ainda melhor esse celular? É aqui que vem a dor, aqui que eles vão falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que seria melhor. É aqui que é importante você ouvir, porque o que acontece com isso? Quando você começa a perceber isso, você vai começar a poder saber se você tem o que é necessário para sanar aquela dor, para você poder oferecer aquele serviço extra que vai melhorar ainda mais o serviço, correto? Dica de ouro, pessoal, espero que vocês tenham anotado isso é dica de ouro, isso tem que ser usado em qualquer momento da venda. Ambiente de compra, e você identificar o que a pessoa poderia ter de melhor para melhorar o que ela tem hoje, abre a porta Pandora da dor da pessoa. Você viu que até agora eu não falei nada do meu produto. Temos 2 orelhas, uma boca. Vamos ouvir mais, falar menos, entender o que a pessoa realmente precisa, para ver se nós realmente temos e se aquela pessoa realmente é um cliente. Né? Uma vez que ela falou isso, eu falei, entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Se você pudesse fazer a escolha e pudesse comprar um celular novo, é você que faz a decisão ou é uma outra pessoa que faz a decisão? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas gastam saliva, tempo, diverso, energia, falando com uma pessoa que não tem nem decisão e não tem a decisão da compra. Vai falar com a pessoa, a mãe, eu adorei, mas eu tenho que falar com minha mulher, eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que falar com meu chefe, eu tenho que falar com meu outro sócio. Não sou eu, é o meu chefe que faz a decisão, não sou eu, meu outro sócio que faz a decisão. Então, antes de mais nada, vamos primeiro entender que você tem que estar sentado na frente de uma pessoa que faz a decisão, correto? Eu sei que aí tem muitas dúvidas, também estou falando muito mais detalhe sobre isso no meu conteúdo, mas entenda que você primeiro tem que saber o que a pessoa está fazendo nesse momento, o que ela gosta dessa situação, quais as coisas que ela poderia fazer melhor para que melhorasse, e temos que entender se essa pessoa que você está engajando realmente tem decisão e tem o poder da decisão. E a última é, aí sim, preste atenção, a frase essencial para você saber se essa pessoa é um curioso ou um cliente potencial. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu pudesse te apresentar alguma coisa que mantenha todas aquelas coisas que você tem e que você gosta nessa atualidade com o seu serviço, mas ao mesmo tempo também possa agregar essas coisas que mudam, ou seja, eu posso te oferecer algo que você já tem, com tudo aquilo que você já gosta, e ao mesmo tempo agregar essas outras coisas que poderiam melhorar ainda o seu serviço, o seu produto, você estaria aberto a saber mais sobre isso? Você estaria aberto a olhar esse produto? Ou seja, se eu tivesse celular que tivesse todas as opções que você já gosta, e ao mesmo tempo dessem aquelas opções que você gostaria de ter, você estaria realmente interessado em saber mais sobre esse produto? Dica de ouro, espero que vocês entendam o diamante que está lá, porque se a pessoa falar sim, você tem um cliente potencial. Se a pessoa falar não, é um curioso. Então aqui é a resposta disso, então espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você quer saber mais sobre esse tema, vai ter conteúdo nos meus canais falando somente sobre introdução. Então preste atenção, que isso é muito essencial.
tá? E no coaching, nós aprendemos a identificar e fazer essas apresentações dos meus clientes. Aí eles começam a aprender como realmente fazer perguntas, como identificar os clientes, como fazer perguntas teste para saber se a pessoa é um cliente em potencial curioso. Então isso é muito importante, e por isso gostei muito dessa pergunta. Vamos para a próxima. Eu acho que é muito legal essa próxima, porque acho que é algo que gera muita estresse, muitas discussões e muita coisa. Então vamos lá, vamos direto a essa pergunta. Meu cliente chora muito por preço. Como lidar com isso? Eba, obrigado por ter feito essa pergunta, porque realmente no final do dia temos, né, uma coisa maravilhosa que é preço versus serviço. Será que todo mundo faz escolha devido ao preço? Se você olhar na sua vida, nas decisões que você fez, nas compras que você fez ultimamente, você só se baseou em preço ou em alguns casos tinham outras coisas que tinham que se basear? Então, vamos refletir. Porque uma das realidades que nós temos que realmente entender é que todo ser humano é diferente. Nós não somos iguais, a gente não pensa igual, a gente não faz decisões iguais, somos pessoas diferentes. E o nosso mapa de transição, o nosso mapa que nos ajuda a transitar nesse mundo, ele é diferente do território. Então, nós todos temos mapas diferentes de alinhar e andar pela Terra, pela cidade, né, pelo esse nosso ambiente, nessa nossa fortuna, né, nesse nosso universo. Primeiro, entenda isso. Por que eu tenho que falar isso? Porque vai ter pessoas que vão fazer compras baseadas em preço e vão ter pessoas que vão fazer compras baseadas em outras coisas. Então, e também temos a grande analogia e o grande incógnito que é valor versus pro serviço, né? Então a pessoa, em algum momento, vai fazer uma analogia, vai fazer uma comparação do que você está oferecendo e se isso é valor suficiente para o que você está oferecendo, ou seja, se o seu valor é equiparado ao que você está vendendo. E temos que tomar muito cuidado, porque se a gente não entender essa verdade, né, essa analogia, você pode se tornar uma commodity. E commodity são aquelas coisas, né, que tem um preço fixo, você vai no mercado, compra o preço do saco de arroz, o preço do saco de soja, né, o ouro, dólar, então você começa a virar uma commodity, né, soja e tudo isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você não for isso, você tem que começar a criar valores essenciais que validem o seu preço. Então, se as pessoas elas estão reclamando demais, e se a pessoa chora demais por preço, primeiramente, ou ela não está vendo o valor que ela está recebendo, ou seja, o valor que você acredita que está passando para a pessoa, ela não está percebendo como valor suficiente pelo preço que ela está pagando. Essa é uma das coisas. Ou segundo, ela vai fazer a comparação de commodity. Ela vai colocar você no mesmo patamar de muitas coisas e ela vai fazer essa comparação baseada nisso. E vou ser sinceros, raramente, dependendo, nosso serviço ele realmente pode ser colocado em comparação com outros serviços. Falo isso muito diretamente como coaching, ou pessoas que têm produtos específicos, porque muitas vezes você se encontra, você faz a coisa errada, você se encontra fazendo as pessoas equiparando você com treinamento, com consultoria e coaching, tudo é jogado no mesmo saco, visto como a mesma maneira, e não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar commodity, porque se seu cliente te percebe como commodity, ela vai começar a chorar porque ela não está vendo o valor real, o valor agregado que você está dando para a pessoa. Então, a coisa importante é você entender o seu valor e poder defender esse valor para a pessoa. Ou seja, a pessoa tem que você tem que criar mecanismos que façam com que a pessoa entenda que o que ela está pagando, na verdade, é perfeito para o valor que você está dando para essa pessoa. E muitas pessoas se esquecem, elas acreditam que a pessoa já saiba disso, mas é nosso trabalho como vendedor, você que vai estar oferecendo um serviço, ou um serviço, um produto, que é o nosso dever de fazer a comparação e poder realmente mostrar o valor agregado que nós temos, para que a pessoa entenda que o que você está oferecendo realmente isso. Então, temos aqui
Acredito que a Carla esteja falando sobre existe treinamento para resolver isso, o que você estava falando agora, sobre valor agregado. Obrigado. Então vamos lá. Tem sim. E para isso, engraçado, né, que você está falando isso, mas valor agregado, se você não souber o seu valor agregado do que você está oferecendo, você tem um grande problema, porque se você não sabe por que você está oferecendo e por que o valor que você está dando é o seu valor, adivinha o que acontece? Outras pessoas começam a avaliar isso. E eu aprendi isso com muita dor de muitos clientes meus que acreditam e assumem que a pessoa sabe o seu valor, mas quando ela for ver e você faz uma análise do seu valor agregado, tem uma outra coisa louca. Se você não tem controle sobre isso, você não tem como explicar e validar o seu preço. Então, por exemplo, né, se eu estou oferecendo coaching, ou você está fazendo coaching de equipe, ou você está fazendo coaching individual, tem que tomar muito cuidado para que as pessoas, o RH da empresa, ou a pessoa não compare você ao treinamento, porque treinamento é uma coisa, coaching é outra. Né? Então, quando você falou que existe, né, aqui, se existe um treinamento, existe treinamento. Que você vai poder fazer o treinamento certinho, ir lá e vou explicar como realmente entender o seu mercado, né, o seu preço baseado no seu custo, no preço do mercado, o que você está oferecendo que outras pessoas não oferecem. Então, né, então a gente começa a dissecar como você criou esse preço, por que esse preço que você está oferecendo é essencial e é relativo pelo que você está recebendo, né, que você está oferecendo, porque tem custos para pagar, tem coisas para fazer, né, então tem uma analogia e espero que vocês todos aqui que estejam à frente saibam e possam defender o valor. Por que isso está custando tanto? Porque, gente, tem muita gente aqui que às vezes não entende que quando você está oferecendo um preço, você também está gastando seu tempo. Primeiro, seu tempo é dinheiro, mas muitas pessoas às vezes esquecem de colocar o custo da eletricidade que foi usado para fazer aquele produto, o custo da água, o custo do espaço. Tem muitas coisas por trás que agregam e fazem com que o custo do seu produto seja afetado. Então é muito importante. E aí sim, então nos treinamentos e na essência, você tem que começar a entender o seu produto, o seu serviço perante o mercado e entender se aquilo que vai ser feito realmente paga as suas contas e paga aquilo que você investiu, aquilo tudo que você estudou. Então, sim, Carla, existe realmente esse treinamento. E no processo do coaching, independentemente, a gente vai realmente trabalhar, e especialmente no coaching de vendas, você começa a trabalhar, entender o seu custo, entender como apresentar isso, entender como quebrar o paradigma de preço, porque uma das coisas que eu vou falar, que é outra verdade, tá? Quase nunca, eu estou falando quase, porque não é nunca, né, mas muito pouco, poucas as razões de não compra que seja atrelada a preço. Ou seja, se você consegue realmente comunicar com eficiência o seu valor agregado, quanto que você realmente vale, quanto o seu produto realmente vale, e você está apresentando isso para o seu perfil que realmente vai se aproveitar daquilo, raramente ou quase nunca você vai ter a objeção do preço. Então, a objeção do preço aparece muito se você não sabe seu valor agregado, ou você estar apresentando isso para pessoas que, na verdade, não são seus clientes, não é o perfil de pessoas que deveriam estar usufruindo do seu produto. Então, preste muita atenção, porque se você não está fazendo essa análise, você está andando cego. E você está gastando tempo, e tempo, para mim, é dinheiro, e às vezes é muito mais valioso do que dinheiro. Ou seja, tome cuidado para que você não entre dentro disso. Se o seu cliente está chorando muito, é porque ele não vê um valor agregado que você está vendo, ou seja, ele não acredita que o preço que ele está pagando realmente esteja válido, né, esteja equiparado ao valor que você está entregando. Então, isso é nosso dever de a gente poder fazer. Cara, espero que eu tenha... então vamos lá. Então, para fazer praticamente um autoconhecimento relativo ao produto, certo? Parece muito bom. Então, realmente, aliás... Para vocês todos, Carla, que estão trabalhando já, ou para aquelas pessoas que estão querendo entrar no mercado com um produto novo, essa é a parte mais essencial. Você tem que saber qual que é o seu valor agregado. Você tem que entender quanto que esse seu produto realmente vai ser percebido pelo mercado e quanto que é de valor real
para que você não pire e não faça uma apresentação ou não ofereça algo que não esteja alinhado com o mercado e com a realidade do mundo. Então, sim, então dá para realmente fazer um autoconhecimento relativo ao seu produto em relação ao mercado, em relação aos seus competidores, para você saber onde você realisticamente vai se posicionar. E acho que isso é muito importante e, aliás, essencial na hora de você colocar o preço. E aí, truque de mestre, aqui eu vou dar um truque de vantagem, e isso é legal porque isso é uma coisa que, se vocês tiverem mais interesse, coloquem aí nos comentários, porque acho que isso também pode virar um capítulo meu de conteúdo, onde eu posso entrar com muito mais detalhe. Então, se vocês acham que isso seja relevante, que seja algo que eu deva entrar com muito mais profundidade, terei todo o prazer de realmente entrar para começar a fazer a análise de como chegar a esse preço e esse venda relativa, esse valor relativo, a saber exatamente como analisar isso, eu acho que seria bem interessante. Mas, aqui para ajudar vocês, é muito bom para você nunca mais ter pessoas que comecem a chorar sobre o seu preço, achar que o seu preço está muito caro. Normalmente a gente faz isso porque a gente não fez um bom trabalho de mostrar o seu valor agregado ao que você está oferecendo. Para que isso aconteça, gere primeiro o seu valor, ou entenda quanto você quer pagar, quanto você quer oferecer, e veja dentro do seu mercado ofertas similares e veja se tem outras pessoas que custam mais ou que seja mais elevado o preço. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu vou estar falando de preço, várias pessoas têm vários preços diferentes de coaching, correto? Então vai ter coach que vão pedir alguma coisa, vai ter coach que vão pedir outra coisa, e aí, como você faz? Então, eu tenho o meu preço do meu coaching, então o que eu fiz? Comecei a olhar, equiparar com o que outras pessoas estavam oferecendo, saber exatamente o que eles oferecem, quais são os valores que eles estão dando, além do coaching, quais são o valor agregado, quais são as coisas extras que a pessoa está dando. E aí, obviamente, eu vou fazer uma análise e uma analogia perante os novos clientes, comparando esses dois patamares. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas Tony Robbins, né, um grande especialista, né, um líder aí de motivação, faz vários projetos aí, onde tem centenas de mil de pessoas assistindo, e ele também dá coaching. Agora você teria que pagar $1 milhão para você fazer um coaching de 1 ano com ele. Eu não cobro tanto ainda. Então, já temos aí um valor agregado. Então, eu posso oferecer a mesma coisa que o Tim Robbins, obviamente não tem o mesmo nome, etc., mas eu posso oferecer as mesmas devolutivas com um preço muito menor. E se você faz isso eficientemente, com qualquer coisa que você tenha, e consiga fazer uma comparação real entre o que existe no mercado e o que você manda de valor, você começa a nunca mais ter essa objeção do preço. Porque a gente começa a entender que, na verdade, o preço, ele não é uma razão para a pessoa não comprar. A razão pela pessoa não estar comprando é porque ela não vê o valor que você está oferecendo e esse valor não vale a pena perante o preço que ela acha que o seu preço deveria ser. Ou seja, as pessoas elas têm uma percepção, elas têm um número na cabeça quando elas vão entrar em contato, o que elas vão comprar. E se esse número não bate com o número que você tem, aí entra nessa descongruência. Ou seja, nós temos que ter controle sobre isso. Então, vocês que estão vendendo, precisam ter uma estratégia de validar o seu preço, para que a pessoa não entre na paranoia do que, mas eu achava que isso aqui era muito mais barato pelo que você está oferecendo. Não vale a pena esse preço que você está fazendo, porque eu consigo mais fácil, mais barato aqui em outro lugar, que de repente nem é a mesma coisa. Então, é o nosso dever como vendedor, a pessoa que está precisando do produto, e poder realmente fazer essa análise, e poder realmente mostrar uma análise comparativa do que você está entregando, por que aquilo é válido, e por que aquilo deve valer aquilo. O que você faz um bom trabalho com isso, as objeções de preço não vão mais sair. Então, espero que eu tenha conseguido responder. Carla, e claro, tem muito mais. Então, deixa eu colocar aqui. Tem muito mais conteúdo e muito mais que se possa fazer com isso, né? Mas eu espero que essa resposta já tenha ajudado a entender o que está acontecendo. O preço nunca é a razão da pessoa não comprar, uma das poucas razões que a pessoa não compra. Então, ela é facilmente analisada e facilmente resolvida se nós entendermos o nosso preço perante o nosso mercado e perante os nossos competidores, tá bom?
Então, temos aí tempo para mais um. Estamos chegando aí no final, gente, como é rápido, né? Que loucura. Queria poder responder mais, muito mais. Ai, olha aqui, obrigado! A gratidão é minha por você estar participando. Então, para todos vocês também que queiram participar, queiram fazer perguntas, esse vídeo vai estar disponível mais tarde, então você não precisava estar aqui no live, né? Mas, obviamente, sempre melhor vocês estarem aqui. Mas para vocês que estejam assistindo mais tarde, por favor, coloque seus comentários, façam suas perguntas e nós vamos entrar e vamos responder. Então, quanto mais interação vocês tiverem, muito melhor, porque isso ajuda não só a mim, mas ajuda também a ter muito mais eficiência no meu canal para poder realmente sanar dores verdadeiras e poder responder dores verdadeiras de vocês. Então, não se acanhem, participem, façam perguntas, porque isso torna esse canal muito mais rico e muito mais eficiente do meu lado também. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou terminar com essa, que acho que também é bastante relevante. Hoje em dia a gente está vendo que muitos lugares no Brasil estão entrando em lockdown de novo, vão ter que fechar as portas de novo. Estamos em momentos que estavam piores agora do que estavam no começo da primeira onda da pandemia. Nem vou entrar na questão da segunda e primeira onda. Acho que aqui no Brasil a gente teve uma onda total que só está crescendo. Mas enfim, como manter a motivação num período tão atípico e com previsões tão assustadoras? Adoro essa questão e adoro esse tema. Porque eu vou falar uma coisa que é bastante assustadora. A gente sempre vai ter períodos de fora de controle. O que a pandemia veio para trazer de verdade é que nós sempre soubemos disso, mas hoje em dia a pandemia nos descancarou essa verdade. E a verdade é que nós não temos controle de muitas coisas. Segura aí o desespero, porque é uma verdade, mas é verdade. Nós, seres humanos, não controlamos muitas coisas. Tem um vídeo que eu também vai estar disponível nos meus canais, que eu trabalhei com muito carinho, que é a analogia do ovo frito no prato, que vai vir, então não se preocupem, vai chegar, mas acho muito interessante que lida com técnicas de como lidar com isso, como manter a sua motivação. Aqui eu vou rapidamente entrar na analogia disso, porque isso é muito importante, pessoal. E é por isso que quando você vê pessoas que têm resiliência, que independentemente do resultado, independentemente da situação, elas estão sempre mantendo e crescendo, é porque elas entendem o que eu vou falar agora. Nós, seres humanos, infelizmente, gastamos muito tempo focando e gastando energia com as coisas que a gente não controla. E é muito frustrante, né? Quando você coloca tanta energia com coisas que você não tem nem como controlar, nem como resolver, nem como influenciar, não tem como fazer nada, você fica impotente. E a impotência gera paralisação. E paralisação acaba com a consistência. Ou seja, uma vez que a gente paralisa e a gente para de crescer porque a gente para de ser consistente fazendo as coisas que a gente tem que fazer. Então, Didi, por favor, me fala o que dá para fazer para manter essa motivação, para eu parar de ficar focado nas coisas que eu não controlo, para eu parar de ficar tão ansioso e tão desesperado que eu estou congelado. É mais simples do que parece, só que simples não significa que é fácil, mas que é simples, é simples. E o que eu vou falar para vocês está baseado, está defendido por muitos estudos que foram feitos em várias universidades do mundo inteiro, que validam isso aqui. Porque eles começaram a observar e foram atrás de pessoas que estão sempre atingindo resultados, sempre alcançando as metas, ultrapassando as metas. O que essas pessoas têm de diferente que nós, seres humanos, normais não temos? Porque elas não têm mais horas que nós, elas não nasceram num berço, né, numa luz especial, elas não vieram aqui com segredos que nós não sabemos. Pessoal, vamos entender que todos nós nascemos iguais. Direito a 24 horas. Ah, Didi, mas fala a verdade. Tem gente que tiveram muito mais oportunidades e estão muito mais na frente, Frei, com certeza. Mas isso não comprova resultado também. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que tiveram todas as oportunidades, falam um milhão de coisas, tem um milhão de cursos, ou seja, aquele exemplo propício que ela deveria sempre ter sucesso. E tem muitas dessas pessoas naquela situação que perderam tudo, que não alcançaram nada, e também tem histórias, eu tenho histórias específicas. Olha, se vocês forem ver, tem um live que está
aqui, e se vocês quiserem realmente entender o que eu acabei de falar para vocês, é só assistir a história com a Claudirene, que hoje em dia está trabalhando nos Estados Unidos, em New Jersey, que veio do Brasil sem estudar muito, sem ter faculdade, foi, alcançou e conseguiu. Ou seja, ela estava em uma situação que todo mundo diria que ela não teria chance nenhuma, primeiro como mulher, segundo, né, não ter muitos estudos, indo para o país sem direitos, conseguiu os direitos, e hoje em dia ela tem muito mais do que uma pessoa que tinha todas as oportunidades já presentes, ou seja, já está muito mais na frente, né, do que outras pessoas, e ao mesmo tempo não alcançaram nem 1/10 do que a Claudirene conseguiu alcançar na vida dela. O que muda? Então, o que acontece? E o que nós percebemos, olhando e analisando, é que tem uma grande mudança, uma grande opção na nossa vida que nos faz tornar mais resilientes. E uma delas é focar nas coisas que você controla. Quais são as coisas que só você controla? E se você focar nisso e parar de ficar colocando tanto tempo nas coisas que você não tem nem controle nem influência, você começa a estar muito mais empoderado, muito mais em controle de você mesmo, e isso vai gerar você manter essa motivação. Então, primeiro, claro que eu posso entrar muito mais profundamente. Então, primeiro é focar nas coisas que você tem controle. Segundo, é você entender por que você veio para a Terra. Como Didi. Tem muita gente que não sabe qual é o propósito dela aqui na Terra. Ou seja, muitas pessoas alugaram os sonhos dos pais, de um professor, de um mentor, de alguém que você gostou. Muitas pessoas estão andando pela Terra, começam a olhar para trás e começam a dizer, nossa, na verdade, você tem toda a razão. O que eu estou fazendo agora era um sonho da minha mãe, mas será que é o meu sonho? Será que é o que eu quero fazer na vida? Então, uma das coisas que ajuda muito nisso aqui é você saber por que você está aqui na Terra, qual é o seu propósito, qual é a sua visão, quais são os seus valores, o que rege você, o que tira você da cama, como que você gostaria de deixar o legado do seu mundo, né, para trás, como você gostaria de impactar o mundo. Por quê? E qual que é a razão única de você estar aqui na Terra? Porque se você tem essa resposta, a motivação aparece automaticamente. Então é muito importante. Então saber sua motivação, controlar e focar nas coisas que você controla, em vez de ficar gastando tempo nas coisas que você não tem controle nenhum, te ajuda nisso, como manter sua motivação, correto? E terceiro, é ter um plano de ação, que no meu caso, é saber como usar o seu tempo com eficiência, entender e começar a aprender a criar eficiência no seu dia a dia. Em vez de viver reativamente, trabalhar proativamente e ter um planejamento, um tempo das coisas, o que você vai fazer para alcançar, e se isso acontecer, ter vários planos, plano A, B, C, entender o quanto tempo você tem para fazer certas coisas, o que aconteceria se aquilo não está. Estamos falando aqui de um SWOT analysis, usando o SMART, então temos muitas, né, suas partes, partes positivas, quais são as suas partes negativas, quais são as oportunidades, quais são os desafios da sociedade. Temos que dar uma olhada em tudo isso. Temos que criar metas que sejam específicas, mensuráveis, que elas tenham realidade, que elas tenham um tempo, né? E isso tudo nos ajuda. Então você tem que primeiro saber por que você está aqui na Terra, saber o que você está fazendo e que aquilo que você está fazendo realmente vai impactar e vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, né? Isso é essencial. Você tem que focar nas coisas que realmente você tem controle e parar de ficar gastando tempo com as coisas que você não tem controle nenhum. E terceiro, começar a ter um plano de ação, ter controle do seu tempo, ser eficiente e criar um plano de ação para que você use aquele tempo que é escasso da melhor maneira possível para você gerar os seus resultados. Gente, adoro o tema. Muito obrigado para as pessoas que mandaram essas perguntas. Tem muito mais perguntas. E estamos chegando aqui no finalzinho do Sales Talk com Didi Wilk. Quero ficar sempre melhor e manter essa hora para todos vocês. Queria poder ter respondido mais, então eu quis usar essas perguntas e entrar em muito mais detalhe do que só responder rapidamente as perguntas. Então eu gostaria que vocês colocassem nos comentários se vocês gostaram do que eu respondi, e se vocês tiverem dúvidas sobre minhas respostas, usem e perguntem dentro das plataformas, que eu vou ter muito prazer de poder responder. E também, se você tiver um tema, uma outra pergunta que vocês não ouviram nesse momento, mas vocês gostariam que eu respondesse, também mandem, respondam.
e compartilhem, se inscrevam, para que eu possa poder gerar mais valor, agregar mais para vocês. Mais uma vez, aqui é o Didi Wilke, eu sou coach de vendas, performance e liderança, também sou trainer na programação neurolinguística, PNL, né, e fico muito feliz de poder passar um pouquinho de valor, poder responder algumas perguntas, e espero vocês já na outra quarta-feira. Então nós temos esse bate-canal, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, horário Brasília, e, gente, tem umas coisas maravilhosas, vai também começar o meu podcast, Sales Talk, com o Didi Wilke. Tadã! Porque acho que é importante a gente estar em muitos canais para a gente poder agregar muito. Então, mais uma vez, muito obrigado para todos vocês que tiveram esse tempo, para vocês que vão assistir, espero que seja maravilhoso, espero que eu tenha dado valor e tenha respondido eficientemente essas perguntas. E se eu tiverem mais perguntas, por favor, mandem, que estou aqui. Quanto mais eu tiver interação com vocês, mais rico isso vai ser e mais valor eu vou poder agregar e mais conteúdo eu vou poder dar que realmente seja relevante para você. Eu não estou aqui só para mim, estou aqui realmente querendo dar valor para as coisas que vocês realmente precisem. Por eu ter tido tanta experiência, quero poder dar isso. Mais uma vez, muito obrigado para todos vocês, estejam em paz, peace para todo mundo e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau!